Oi! Hoje é a resenha do conto A Cor Vinda do Espaço, de H.P. Lovecraft, aqui da coleção da Folha em inglês com clássicos da literatura, volume 17, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A oeste de Arkham, as colinas erguem-se ásperas e há vales com florestas profundas, jamais cortadas por machado. Há vales escuros e estreitos, onde as árvores se inclinam de maneira fantástica e onde riachozinhos magros gotejam sem jamais ter refletido o brilho do sol. Nas encostas mais suaves há fazendas antigas e rochosas, com cabanas atarracadas cobertas de musgo, velando eternamente os velhos segredos da Nova Inglaterra, a sotavento de grandes saliências. Mas agora estão todas vazias, com as amplas chaminés desmoronando e as paredes de ripa inchando perigosamente sob os telhados baixos de 4 águas. Assim começa A Cor Vinda do Espaço, de H.P. Lovecraft, que conta a história de um protagonista que, vamos combinar, a gente não fica sabendo o nome, mas o que importa é a história que ele vivencia também sendo contada e que registra de uma forma talvez escrita, contando para nós que houve um grande mistério ali numa região onde ele foi trabalhar. Digamos que ele seja um engenheiro, não é também denominado se ele é ou não é, mas fica combinado para nós aqui que ele vai trabalhar num local onde vai ser construída uma represa. E lá, enquanto ele está na região fazendo seus estudos, ele acaba descobrindo as histórias ali daquele lugar. Uma história misteriosa, mais especificamente uma região um pouquinho afastada de Arkham, mas onde existia uma casinha branca rodeada por uma ampla vegetação, um sítiozinho, digamos, onde existiam animais, plantas frutíferas. Era um lugar agradável. Só que 40 anos antes, um certo meteorito atingiu ali perto o local e coisas estranhas começaram a acontecer. Bom, isso é uma espécie de lenda do local, mas esse sujeito que narra a história, ele vai atrás de um habitante ali da redondeza que sabe um pouco do que aconteceu, um homem chamado M. Pierce, e dali, um papo rápido, ele acaba descobrindo meio que numa tacada só tudo o que aconteceu a respeito lá daquela casinha branca, habitada por uma família, a família de Durham Gardner. Ele, mulher e mais 3 filhos. Aos poucos a gente vai descobrindo o que aconteceu com aquele sítiozinho, porque agora, lá onde existia aquela casinha branca, tudo se tornou uma charneca devastada. Sim, é uma terra arrasada. Por causa do meteorito que caiu ali? Não, o meteorito não caiu em cima da casa, caiu ali do lado. Mas coisas estranhas começaram a acontecer, mas eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo de cara eu posso dizer para vocês que eu passei por algumas sensações diferentes no decorrer do texto. Isso porque, bom, logo de cara a gente sabe que essa história aqui é de terror, por causa do autor H.P. Lovecraft, um cara famoso nesse tipo de história. É a primeira vez que eu leio algo do Lovecraft, então para mim tudo é novidade, principalmente o seu estilo de narração. E talvez por isso, logo no começo, eu meio que estranhei e fiquei pensando, mas peraí, cadê o horror aqui nessa história? Porque inicialmente, ela parece muito com uma história de ficção científica, principalmente porque alguns termos técnicos durante vários momentos aqui da história, quando se começa a descrever o que estava acontecendo lá quando caiu o meteorito e coisas estranhas começaram a surgir a todo instante, cada vez mais em intensidade. Quando aparecem pessoas para fazer uma pesquisa a respeito daquilo, cientistas, né? Aí que tem a parte mais científica da questão, onde, peraí, cadê o horror? Porque até então era apenas uma coisa misteriosa, um grande tom de mistério, também uma coisa também que destacou bastante no texto. Claro, depois, lá pra frente, sim, a parte mais sombria, com coisinhas sobrenaturais, claro, surgiu então a fama de Lovecraft, começou a aparecer com certeza. Para falar a verdade, essa história aqui talvez possa se dizer que é também um tipo de um fiapo de história, porque
tem esse evento de cair um meteorito e depois tudo que acontece meio que é um grande crescendo, até um grande final. Olha, não é lá um grande final, mas é um final impactante que talvez em nenhum momento que a gente está lendo a história a gente possa dizer, não, vai ter um certo retorno, tudo vai se acalmar ao final, vai haver um retrocesso do que estava, retornando àquele ponto inicial. Não, não, é uma coisa mesmo que começa aos poucos, de leve, realmente naquele tom mais de ficção científica, e depois cada vez mais ele vai descambando para o horror. E aí, essa é a força desse texto, desse autor consagrado. Realmente, ele consegue envolver a gente durante a leitura. No começo, pelo menos para mim, que não conhecia o estilo dele, parecia nada a ver, e depois, ao final, é tudo a ver. Isso aqui é puro horror, uma coisa tensa, forte, bastante. É de arrepiar essa história aqui. E mesmo sem a gente abandonar esse tom de mistério o tempo todo. No fundo, não há grandes explicações, porque o que importa mesmo é a gente ficar com medinho. E antes dos últimos comentários aqui a respeito desse conto do Lovecraft, deixa eu confirmar uma coisa, claro, né? Estamos em pleno mês do terror, outubro de 2018, e foi muita coincidência, justamente agora na coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, aparecer justamente uma história de horror com um autor consagrado desse gênero, H.P. Lovecraft. E vocês sabem que já virou uma tradição aqui durante os meses de outubro eu fazer leituras e contos de outro autor consagrado, Edgar Allan Poe. Ano passado, em 2017, eu fiz a leitura de 12 contos aqui contidos nessa coleção da Dark Side, Medo Clássico, volume 1, Edgar Allan Poe. E agora, esse ano também, eu estou no segundo volume da coleção, com mais 12 outros contos. Anteontem, comecei com o primeiro conto. Hoje, ao meio-dia, já saiu o vídeo do segundo conto, e assim sucessivamente para próximos 10 outros vídeos nas próximas 2 semanas seguintes. Ainda nessa semana, mais um vídeo na sexta-feira e também ao sábado. Mas o que vale mesmo dizer é que eu estou sorteando um exemplar também do volume 2 para quem comentar aqui nesses livros, nesses vídeos de contos de Edgar Allan Poe. Algo, claro, relacionado a história da vez. Não vá apenas colocar que ei, eu quero ganhar esse livro. Não, isso aí não vale, né? Comentar alguma coisinha a respeito da história, ou sobre Edgar Allan Poe, ou sobre histórias de terror, de suspense, aí você tem a chance de sim ganhar este livro. Vou sortear ao final, lá pelo dia 29 de outubro. Ainda não sei se o vídeo vai sair aqui no YouTube, acho que não. Vou colocá-lo no Facebook ou então no Instagram, vai ficar mais interessante. E agora, para fechar aqui os comentários, eu me lembrei muito de um outro conto aqui de uma autora que eu gosto bastante, a Samantha Schweblin. Conhecem essa autora? Eu fiz também uma resenha, várias resenhas aliás, de todos os contos contidos aqui nesse livro dela, Pássaros na Boca. E justamente no último conto aqui desse livro, há uma história intitulada Debaixo da Teca. Aliás, vou deixar aqui em cima o link para você poder conferir a resenha. Há umas situações bem parecidas aqui com essa história de Lovecraft, principalmente relacionada a um poço ou um buraco, podemos assim dizer, comparar nessa história aqui da Schweblin a um poço, a um buraco, que chama muita atenção, coisas estranhas começam a acontecer, e também aqui na história do Lovecraft, ao poço ali perto da casa, aquela casa branca que eu já comentei, que muita coisa acontece por causa ali daquele buraco. Claro, especificamente a escrita da Schweblin não é de histórias de horror, ela vai mais pelo realismo fantástico, mas nessa história aqui, Debaixo da Terra, sim, o clima era muito de suspense, bem parecido com esse aqui, vale a pena você dar uma olhada e comparar. Se você puder também ler essa história de Samantha Schweblin, eu recomendo. Mas, agora, enfim, a minha nota para A Cor Vinda do Espaço, de H.P. Lovecraft. Claro, eu gostei bastante, não há dúvida que eu recomendo a leitura, inclusive gostei muito da minha primeira experiência para Lovecraft. E claro, a minha nota é 5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha aqui da coleção da Folha, inglês com clássicos da literatura. E dessa vez será com a história de Henry James, intitulada Os Amigos dos Amigos. E enquanto essa nova resenha não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras que
também fizemos aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E até mais!